É isso aí, gente. Tamo junto, tá bom? Meu nome é Vanessa e estou aqui gravando este vídeo sobre as obras de vestibular da FUVEST 2020. Agora eu vou falar um pouco sobre modernismo de segunda fase, tá? Falar um pouquinho sobre o Drummond. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, gente, o Drummond, ele é um autor de segunda fase. A segunda fase do modernismo, ela vai de 1930 até 1945, tá? Só que o Claro Enigma é de 1951, então, assim, o Drummond, ele é autor de segunda fase, Claro Enigma tá ali, né, um pouquinho pra lá. Tá, é meio assim, né? Entendeu? Mas o Drummond é um autor de segunda fase, que era aquela poesia mais política e tudo e tal, da Rosa do Povo, barará. Ele conhece nada, ele conhece muita coisa, mas enfim. Ele começa a obra falando: os acontecimentos me entediam, né? Essa epígrafe lá, né? Os acontecimentos. Parece que ele tá fechando um jornal, assim, né? Os acontecimentos me entediam. E como se ele abrisse mão dessa discussão social e fosse agora para uma outra esfera, tá? Qual é a grande pergunta do livro que dá coerência para todas as partes, tá? De Claro Enigma? É uma pergunta sobre o sentido da vida. O autor estava aí com 50 anos, tá? Quem trabalha com psicanálise, aí, com psicologia analítica, sabe de umas coisinhas. Que esse é o momento em que o ser humano entra num período chamado metanoia, tá? Em que ele começa a fazer certas perguntinhas sobre a vida, tipo criança, sabe? Me diz por que o céu é azul, assim, então você quer saber algumas coisinhas, tá? E aí o lance dele é saber sobre a vida, né? Nessa saber sobre a vida, você também perguntou sobre a morte. Gente, quem tá chegando perto da morte pergunta: será que existe inferno? É que vocês são muito jovens para isso. Mas pergunta pra uma pessoa mais velha se ela não tá com umas questõezinhas na cabeça dela ali, ó, fritando, tá bom? Existe inferno? Será que isso? Será que aquilo? Então, o Drummond, ele tá nessa pegada, tá? O eu lírico aí. Então, por isso que tem aquela dissolução, ele dissolvendo. E tem mais um negócio, tá acontecendo a Guerra Fria. Então, tá tendo corrida armamentista. Lembra? Estados Unidos versus União Soviética? Corrida armamentista. Gente do céu, hein? O que não foi aquilo? Os caras descobrindo o espaço, e bomba pra lá, e não sei o quê. Entendeu? Então, será que quando eu morrer eu vou pro espaço? Tem um monte de referência ao cosmos, né? Entendeu? Então ele vai tentar se encontrar, inclusive lá, né? O que tá? Você vai morrer, você vai passar dessa pra melhor, né? Mas ele não acredita em Deus, aí complica, né? Fica mais difícil. Então ele pergunta: pra onde que eu vou? Né? Então você pergunta, né? Qual o sentido da vida? Por que eu nasci? Por que morrer? Por que eu nasci na família que eu nasci? Então você tem lá uma parte em que ele vai falar da família dele, né? Qual o sentido do amor? Por que o amor? Então ele vai dar o amor como saída, mas não se iluda não que o amor do Drummond não é um amor todo romantiquinho, não. É no amar o áspero, né? Amar aquilo que é feio, amar a nossa falta mesma de amor, tá bom? Aí depois o Drummond, ele vai já conversar com os mortos, né? Vai ter esse momento aí, tá, gente? Homenagens a poetas mortos. Aí depois ele, né, tem essa coisa dos lábios cerrados, de pensar a mesa ali, todo mundo na mesa da família. Que emocionante esse poema, hein? É todo mundo na mesa, entendeu? É. Agora até me ocorreu se não é da parte anterior, mas não. Não tem problema, de toda forma, aí ele volta a falar, tá bom? Da morte, questão, entendeu? É uma questão aí de entender qual o sentido da família. O Drummond, ele é meio. É, é, eu detesto falar essa expressão, porque eu fico pensando, talvez ela possa ser racista, mas eu acho que ela explica, né, de que fazer o quê, né? Que ele é meio. Não sei se fazer o quê. Vou falar? Vou falar, gente, mas eu juro que eu tô procurando uma expressão melhor. Mas ele é a ovelha negra da família. É isso. Entendeu? Porque é família de fazendeiro, tá? Ele tem até um livro chamado Fazendeiro do Ar. Família de fazendeiro, entendeu? O cara queria mesmo era fazer poesia, era ser intelectual, né? A família dele não entendia isso assim, não via isso com bons olhos. Daí que zoado pra ele, né, gente? Essa coisa da relação familiar e
Muita gente tem que passar por isso, mas às vezes quando você se afasta do clã familiar, você leva muita pedrada mesmo, mas é o único jeito de evoluir, senão a gente só repete também os padrões familiares, né? E o Drummond, no final das contas, acerta aí a conta com a família, né? A família dizendo, depois de 100 anos, né? Pra ele, dizendo que ele põe os bens e o sangue, né? Porque ele que vai eternizar essa família, né? Quem ia saber dessa família de fazendeiros aí, Drummond, entendeu? De Itabira, cidadezinha no meio do nada, né? Então foi o Drummond que fez essa família se eternizar também, entendeu? Fazendeiro do ar, é lindo, né? Enfim, mas aí tem, por fim, a máquina do mundo, né, gente? Pensa no sentido dessa expressão máquina do mundo, né? Entender a máquina, a lógica, como é que funciona o negócio, o maquinário do bagulho todo, entendeu? Como é que funciona? Qual é o sentido da máquina do mundo? Essa é uma figura que já apareceu lá atrás, tá? No Camões. Lembra que o Camões ele vai retratando a viagem ali de Vasco da Gama e os portugueses são colocados como heróis, e eles estavam descobrindo todo o mapa mundi ali para os europeus, né? Então, da perspectiva deles, o mundo era desconhecido. Eu digo da perspectiva deles porque já tinham as pessoas vivendo ali, mas eu nem vou entrar nessa discussão agora que não cabe. Mas, enfim, né? Então, eles estão descobrindo o mapa, né? Entendeu? O mapa mundi aí é descoberto. E aí, quando chega bem lá no último canto, na Ilha dos Amores, né? A deusa Tétis vai até o topo de um monte com o Vasco da Gama, e aí ele ganha essa visão, assim. Ele vê a máquina do mundo, né? Que aí aparece o cosmos ali para ele. Então seria a visão da totalidade. Esses dias uma estudante me perguntou, uma menina muito inteligente, tá? Laura. Beijo, Laura. Tá? Então a Laura me perguntou por que ele volta para uma escrita clássica? É uma pergunta genial, né? Porque tem uma guinada classicizante. Lembrando que nós estamos na segunda fase modernista. A primeira fase modernista foi revolucionária. Os caras tiraram ali, né? Meteram o pé, entendeu? Falou que negócio de rima, de métrica, palavra difícil. Então, tudo aquilo que a poesia trazia, né? Que era tradicional ali, academicista, foi jogado para os ares. Na segunda fase, os caras já não estão tão revolucionários assim, as coisas já estão mais tranquilas, eles podem voltar, mas não é só isso, né? O Drummond volta para o clássico, talvez essa tentativa aí de entender, de chegar nessa totalidade. Por outro lado, ele se recusa, né? Quando aparece lá na máquina do mundo, ele se recusa, né? A essa explicação que a máquina daria para todas essas perguntas que ele vem fazendo ao longo de toda a sua obra, né? E por que ele se recusa? Porque ele não tem mais a ingenuidade, né, gente? Século XX já vem aí com a psicanálise, a gente sabe que tem um lado nosso que é desconhecido, a gente não vai saber tudo. Tem o inconsciente, né? A consciência é só um feixe, né? Uma fatia de uma pizza, uma fatia bem fininha de uma pizza, e o todo ali é a ignorância mesmo sobre nós mesmos, é o inconsciente. Pensando no mundo da física, o Marcelo Gleiser ele diz, né, o conhecimento é uma ilha, né, que está circundada pela ignorância, assim, a gente não sabe muita coisa sobre a vida, né? Então meio que ele não tem mais a ingenuidade que os antigos tinham, né, que acreditavam que poderiam descobrir a totalidade das coisas, que acreditavam na totalidade, né? Isso já não é mais uma realidade para alguém que vive no século XX, tudo bem? Depois de que vários pensadores como Freud, né, que lança em 1900 a interpretação dos sonhos, enfim, a psicanálise dá muito uma balada, assim, sabe? Tipo um soco de realidade, assim, no ser humano. Então ele não aceita a máquina do mundo, é isso. Ele visita igrejas, né, gente? Tem muita coisa que ele faz ali, não vai dar pra... Eu disse, gente, panorâmica, eu tô aqui com foco panorâmica, senão eu fico aqui até amanhã, né, falando. Mas é isso, tá? E a grande resposta, então, para essa pergunta do sentido da vida está no título, né, gente? No título, tá? A vida, então, é um claro enigma, né? É um claro enigma. Pode ser óbvio que é um enigma, ou então a própria ideia do paradoxo, né? Que tem, é claro como o céu, né? Que tem pontinhos de claridade, mas é escuridão, assim, tá bom? A escuridão é maior que a luz, né? Enfim, é óbvio que é enigmático, enfim. Tá bom? Olha que profunda essa obra, né? Genial, tá bom? Beijo!
tá? Boa prova, gente. Tchau, tchau.